Boa noite, vamos dar início então ao módulo 2 do curso de livre de extensão sobre IA, inteligência artificial generativas e geração e fake news, né? Hoje teremos duas apresentações dos alunos do curso de sistemas de informação nesse período. Primeiro, quem vai apresentar é o Randolph, ele vai trazer os conceitos a respeito das IA generativas para a geração de texto. Então, seriam aquelas ferramentas, né, os softwares e as técnicas que são utilizadas nesses softwares para a geração de texto. E, na sequência, a Débora Maia vai apresentar as IAs generativas na geração de vídeo. Então, as técnicas que estão por trás dessa geração, e também alguns softwares, né, que são utilizados para esse fim, e eles trarão alguns exemplos, né, dessas ferramentas que têm se tornado populares e cada dia têm tido mais presença nas nossas vidas, né, seja no ambiente de trabalho, seja na disseminação de informações, e é isso que nós estamos analisando nesse curso, né, o impacto que essas IAs possuem nesse contexto, para a geração de texto, áudio, vídeo, né, e o que ela pode impactar na divulgação de informações e, posteriormente, na divulgação de notícias falsas, né, as fake news. Bom, nós vamos organizar naquele formato de caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem ir mandando no chat, mas agora nós temos um horário mais flexível, né, podemos aí chegar em alguns comentários no meio da apresentação, só levantar a mãozinha aí, o apresentador pode acompanhar vocês e retirar as dúvidas, tá? Podemos começar de novo? Podemos. Fique à vontade. Beleza. Bom, boa noite, pessoal. Como a Laura falou aí, né, eu me chamo Randolfo e eu vou apresentar um pouco aqui das IAs generativas, focando em geração de texto, tá? Bom, vamos lá. Vou clicar aqui. Bom, qual que é a definição, né? Primeiramente, a IA generativa, ela é um tipo de IA que ela consegue gerar novos dados, né, vamos dizer assim, entre aspas, a partir do conhecimento que ela adquiriu com o treinamento dos dados que ela recebeu do programador, da empresa que criou ela, né? Então, por meio desse aprendizado profundo, ela identifica padrões e ela consegue gerar respostas textuais e com contexto, no nosso caso aqui. E, bom, as mais famosas são, né, eu diria que o ChatGPT, o Claude também, ele está entrando nessa briga aí, e o Llama, né, 3.1 ali, que é da Meta, né, que, na verdade, liberou para o WhatsApp recentemente, né. Acredito que todos têm no WhatsApp agora. Bom, e para falar desses modelos de linguagem natural, a gente tem que falar um pouco de LLMs, né? Que eles são exatamente esses modelos que foram treinados com esses grandes volumes de dados, e eles conseguem gerar uma linguagem muito parecida com a humana. Por exemplo, o ChatGPT, eu não sei se eles tiraram essa funcionalidade, mas o ChatGPT mesmo, ele consegue gerar, imitar sotaque, imitar de alguma região. Se você perguntar a ele, ele provavelmente vai exagerar um pouquinho, né? Se você pedir para ele imitar um goiano, por exemplo, mas ele vai imitar, porque em algum momento do treinamento dele, aquele sotaque, né, vamos dizer assim, passou por ali, por aquele dado. Então, ele acaba que adquire isso e ele consegue derivar isso para você quando você pede. E eles são geralmente treinados, né, com bilhões e até trilhões de parâmetros, que a gente vai ver um pouco mais para frente, a diferença desses modelos e como eles evoluíram com o tempo. E a gente sabe já as capacidades, né, que é uma gama de tarefas, processamento de linguagem natural, tradução, geração de texto, resposta, resumo e muitas outras coisas, né, apesar que agora eles estão sendo usados muito para análise também, na parte de biologia, química, e acaba ajudando bastante, poupando muito tempo. E por que ele é importante, né? Por que essa tecnologia é tão importante hoje em dia? E toda empresa quer colocar IA em algum lugar. A empresa pode ter um formulário no site dela, só que ela quer colocar IA. Por quê? Porque poupa tempo, né? No capitalismo a gente sabe que ser produtivo é a meta de todo mundo, então eles querem fazer mais em menos tempo possível, e isso acaba, essa IA ela acaba ajudando em muitas tarefas chatas, vamos dizer assim, repetitivas também, e isso acaba, é por isso que quando lançou a IA, a gente viu que parece que evoluiu muito rápido, tipo assim, o ChatGPT lançou para o público, né, porque antes tinha a API deles, mas lançou, e, pô, depois de 2 anos, parece que o negócio já está gerando vídeo perfeito, imagem, texto que você não consegue diferenciar. Então, é algo muito exponencial, tá? Porque
ele acelera o crescimento dele mesmo. E também acelera a pesquisa e inovação. Como eu falei da parte de biologia, química, né? A gente sabe que esse tipo de algoritmo ele consegue otimizar a sequência de proteínas, identificar se um paciente tem câncer ou não, se ele vai ter câncer com base numa análise sanguínea dele. Então, eu acho assim que toda a área usa hoje em dia, não é só a parte de TI, todo mundo usa, administrativo, o pessoal de humanas, e essa tecnologia veio para ficar, né? Bom, e aqui tem um escopo, mais ou menos, tá? Falando de camadas de aplicação aqui, texto, tem ali marketing, vendas, e-mail, redação, a gente já sabe disso, mas, por exemplo, uma coisa que eu queria enfatizar, que é a parte de código, né? Geralmente a gente vê as IAs gerando código junto com texto, a gente pensa, pô, é tudo junto, né? Mas não é tudo junto. Tanto que no chat GPT, lá antigo, o GPT-1, que eles só liberavam para quem tinha autorização de acessar a API deles, era só texto mesmo, tá? Essa parte de código é algo que eles estão implementando, quer dizer, já implementaram, mas estão implementando, vamos dizer assim, para deixar o modelo multimodal. O que é multimodal? É quando, pô, ele processa vídeo, processa voz, imagem, código, texto, e esse é o objetivo por exemplo, do pessoal da OpenAI, né, que no site deles mesmo fala que eles querem criar uma AGI, que é algo que faz tudo que um humano faz. Então, eles estão caminhando para esse objetivo aí. Bom, e quais são os desafios, né, que a gente entra? Bom, a gente já sabe que tem questões éticas, né, eu não preciso nem ficar mencionando isso aqui, questão de meio que regulamentar as IAs, mas tem um problema maior, que eu acho que é do próprio desenvolvimento da IA, que é o conteúdo que é gerado por ela. Por exemplo, hoje, mais de 57% do conteúdo ele é gerado por IA na internet. Então, se você pensar, pô, a internet ela existe há, sei lá, quantos anos? Existe há muito tempo, vamos dizer assim, pra gente, né? Então, hoje, 57% do conteúdo, mais 57%, é gerado por IA, ou seja, a IA chegou para o público há uns 2, 3 anos. E isso já é muito, já é mais da metade da internet, já é tudo gerado por IA. E a previsão é que em 5 anos, 99% do conteúdo, para não falar 100%, porque sempre vai ter conteúdo de humano, né? Vai ser gerado por IA. E, bom, você pensa, pô, qual que é o problema disso, né? Não tem problema nenhum, mas tem um problema para o próprio desenvolvimento da IA em si, que é o ciclo de retroalimentação. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se ela está sendo treinada pelos dados da internet, livros, Wikipedia, YouTube, o que for, e se esses dados estão sendo gerados por IA pelo pessoal, ela vai ser alimentada com o próprio conteúdo dela, entende? Então, vai ficar um ciclo, né? Então, como é que ela vai evoluir consumindo os próprios dados? Então, acaba que ela pode até evoluir, vamos dizer assim, bem pouco, mas não vai ter uma boa qualidade, tá? Como tem com os dados que ela foi treinado inicialmente. Isso quer dizer que é a mesma coisa de um bebê tentar aprender a falar ouvindo só a voz dele. Ele não tem uma referência, então a IA não vai ter uma referência a não ser ela mesma. Isso é um problema, obviamente, que surgiu depois da IA sair para o público, porque antes eles não tinham esse problema, eu não sei se estava no radar deles, mas só veio depois, né? Então, você vê que algumas inovações causam problemas que não existiam antes, como esse aqui, né? Porque antes a gente não tinha conteúdo gerado por IA, não tanto assim, e agora tem. Bom, e agora entrando um pouquinho na parte chata, né? No aprendizado profundo e redes neurais, né? A maioria das IAs, ela é feita com algoritmo de aprendizado profundo que cria as redes neurais. Aprendizado profundo, ela é uma sub-área do machine learning, né? Que usa essas redes neurais, que são basicamente inspiradas no cérebro humano, que meio que ajuda a IA a aprender. É a própria IA, né? Mas meio que ajuda a IA a aprender com os erros, vamos dizer assim. Mais tarde eu vou explicar certinho isso. Mas meio que imita o cérebro humano mesmo, tá? E isso permite a criação desses modelos generativos como o GPT, por exemplo, que você fala uma coisa para ele e ele acaba meio que se corrigindo, vamos dizer assim, nem sempre, né? Vamos falar a verdade, que às vezes ele acaba alucinando e dando alguns dados falsos ou soltando informações não verdadeiras, porque ele acaba se confundindo com sua própria base de dados. E esse treinamento, ele envolve, né, como eu já falei, grandes conjuntos de dados, porque eles aprendem esses padrões aí e geram conteúdo de forma autônoma.
Bom, agora sim entrou na parte chata, na verdade. O que é embedding e vetorização? É basicamente a técnica de você transformar palavras e frases como vetores, ou seja, números. Você meio que traduz isso para números, né, e deixa a mercê da IA para ela consultar. Então, como funciona isso? Essa IA, ela pega, transforma essas palavras em vetores e meio que fica capturando essas relações de significado com base no contexto de dados de treinamento. Por exemplo, ali tem rei e rainha, ficam próximos no espaço vetorial. Isso quer dizer que ele acaba meio que não conciliando, mas meio que tipo, ele faz uma relação ali, por exemplo, de rei é homem, mulher é rainha, então ele acaba conseguindo fazer essa relação e tendo um contexto maior das coisas, né? Porque se não fosse isso, provavelmente ele ia dar um monte de informação descontrolada, nada a ver, você ia falar, pô, nem falei disso, do que ele tá falando, porque ele não ia saber ligar uma coisa na outra, tá? Porque a gente sabe que o modelo ele não sabe ler, né? Ele não sabe a linguagem humana, ele só imita, ele só finge que sabe, vamos dizer assim. Então ele não sabe realmente, é um monte de número. E você vê ali na imagem, tá meio pequena, mas ele liga homem a mulher, rei a rainha, então é algo que ele consegue relacionar. Até países, na verdade, ali, países com a capital, então ele faz isso com tudo, basicamente, tá? E essa representação, ela acaba meio que tornando a linguagem mais natural, porque ele consegue identificar sinônimos, associações, contextos, sutilezas da linguagem. Então, isso eu diria que é fundamental para IA. Eu imagino que tenha, na verdade, eu vi que tem, mas é bem antigo, assim, que não usa esse embed de vetorização, mas assim, não se usa mais hoje em dia isso, é um modelo bem ultrapassado. E como essas redes neurais funcionam, né? Que eu falei mais cedo, né? Bom, a gente tem esse modelinho aí. Primeiro eu vou falar um pouco da arquitetura, a gente tem ali a camada de entrada, tá? Esse 784 aqui é só a quantidade de nós que tem. Então você tem os nós, que são esses círculos aqui. Você tem os pesos, que são essas ligações entre os nós. Então você tem uma camada de entrada, ou seja, onde vai entrar seus dados, você vai dar um bom dia para o ChatGPT, isso é a entrada dos dados, tá? Você tem a camada oculta, que é onde vai haver aquele processamento dos dados, ele vai ver o que ele vai te responder, e vai ter a camada de saída, tá? E a camada de saída é onde você vai ver aquela informação. Então, para a gente que é usuário, a gente só fala com o GPT e a gente recebe a resposta, mas a gente não sabe o que aconteceu tudo isso aqui por dentro do modelo, do algoritmo. E, bom, esse ReLU que está aqui embaixo, grave esse nome que agora eu vou falar, esse loss layer também. Agora, a gente vai por uma parte para ver realmente como funciona, porque geralmente a gente vê essa imagem aqui e, pô, ninguém nunca fala, parece, tipo, só mostra essa imagem aí, fala como é que funciona, e é isso, mas que tipo de dado está sendo passado realmente entre esses nós? O que acontece vamos voltar lá no modelo de treinamento do GPT, quando estavam treinando ele. O que aconteceu? Quando eles criam essa rede neural, gente, eles meio que atribuem valores aleatórios, mas não tão altos. Então, eles meio que atribuem valores aleatórios. Nesse caso aqui, seria valor aleatório para o N, para o 2,71 aqui e 3,14. E para o N aqui desse outro lado e para o Bias também. Valores aleatórios para todo mundo. Então, o que acontece? Quando chega um dado, ele vai processar isso, ele faz a multiplicação desse valor dos nós aqui pelo peso dos dois, tá? Soma isso e passa para o próximo nó. O que acontece? Ele faz uma comparação desse resultado com os vetores que eu falei lá atrás, ou seja, ele faz uma comparação com essas palavras desses vetores que está lá atrás e... Ah, tá. E o que acontece? Ele faz uma comparação. E dependendo dessa comparação, gente, ele meio que adiciona um bias aqui. Um bias é como se fosse um viés. Então, ele faz um pequeno ajuste ali, entendeu? Para meio que se aproximar do resultado que a gente espera, tá? Então, o que acontece se ele não conseguir o resultado esperado ou passar muito longe? Ele faz o seguinte, quando sai nesse loss layer, que é essa última camada aqui, o modelo meio que pune. Ele dá uma punida na inteligência artificial e da próxima vez, os valores aqui são reajustados. Então, esses valores são reajustados meio que assim, por tempo indeterminado, né? Quantas tentativas tiver para fazer, eles são reajustados e isso acaba ocorrendo. É dessa forma que aprende, porque
vai meio que reajustando com o tempo. Então, ele acaba aprendendo dessa forma. Então, no fim mesmo, é tudo número. O que passa aqui dos nós, aqui, um para o outro, é tudo um monte de número que ele compara com os números que ele tem, que no caso são os vetores, né, que é a base de dados deles. Então, ele faz essa comparação. Então, nada mais que um monte de número que fica passando entre os nós, que no fim faz uma comparação com a base de dados, que são os vetores. Tá? Bom, e a diferença de machine learning e aprendizado profundo é: machine learning, ela precisa ali de uma contribuição humana, né, para meio que supervisionar. Então, você está meio que alimentando um modelo com os dados pré-determinados, enquanto o modelo de aprendizado profundo, como eu expliquei, ele meio que aprende sozinho. Pô, você joga os dados brutos para ele e fala, pô, aprende, se vira. E depois você pode dar um ajuste, né? Você pode ir lá e meio que selecionar os dados, né? Que isso se chama aprendizado supervisionado. Então, tanto que tem várias IAs aí que são sem limite. Vamos dizer, se você perguntar para o ChatGPT como roubar um banco, ele não vai falar. Por quê? Porque isso foi limitado pelo programador, pela empresa. Mas tem vários modelos que não passaram por isso, tá? Não passaram por esse aprendizado supervisionado e, pô, qualquer coisa que você perguntar para eles, eles vão falar. E é por isso que é tão importante esse aprendizado supervisionado, né? Você não pode deixar a IA aprender simplesmente vai com Deus, porque provavelmente ela não vai dar umas respostas muito, muito legais. Bom, e como que a IA chegou principalmente de texto, né? Como ela chegou no resultado que ela é hoje, nas coisas que ela faz hoje? Ela usa uma tecnologia uma arquitetura, na verdade, chamada Transformers, que foi publicado, né, em 2017 por funcionários do Google, para você ver a ironia, né, que o Google não é pioneiro na inteligência artificial, na corrida, mas foi introduzido por funcionários de lá, e o Google acabou que não deu muita bola, tá? Então, o pessoal saiu de lá e foi para a OpenAI, que eles trabalham lá agora, que o artigo fala o seguinte, atenção é tudo que você precisa, que é basicamente usar o conceito mesmo de mecanismo de atenção. Então, ao invés de processar palavras, token de forma sequencial, ele meio que vê tudo ao mesmo tempo. Ele pega as palavras, ele lê o texto todo ao mesmo tempo, então de forma simultânea, e pega meio que palavras-chave, né, que vão dar um contexto maior para ele. É por isso que quando você fala para o ChatGPT, por exemplo, uma coisa, e você muda alguma coisinha, mas ele dá a mesma resposta, é porque ele está pegando as palavras-chave e está gerando a mesma coisa, porque para ele acaba que não mudou, né? Não mudou o objetivo final da resposta, porque não foi algo relevante que ele considerou. E tem a codificação e decodificação, né? Além do mecanismo de atenção, que eu não preciso falar, codifica, decodifica, saída e entrada, e tem o paralelismo, né? Que é a forma, ao processar as palavras de forma não sequencial, esses modelos, eles são muito mais rápidos, né? Porque se você está lendo tudo ao mesmo tempo, pô, vamos dizer assim, você consegue processar de uma forma mais otimizada e dar uma resposta mais rápida. Mesma coisa de você ouvir uma pessoa falar tudo ao mesmo tempo, ao invés de esperar ela começar a frase e até o fim da frase, você fica lá esperando ela terminar a história infinita dela. Aqui está a arquitetura de Transformers, tá? É o que eu falei ali, atenção, codificador, decodificador, paralelização. E aqui tem a imagem, tem a imagem aqui da arquitetura. Tem um vídeo no YouTube de uma moça do Google, na verdade, explicando por 1 hora essa imagem aqui. Se vocês quiserem, vocês podem ver, mas acho que eu não vou me aprofundar nisso agora. Mas é bem legal o vídeo, então acho que vale a pena ver. E como funciona esse processo de treinamento? Eu falei que treina e tudo, mas o processo de treinamento em si é feito de diversas fontes, né? Livro, artigo, blog da internet, post do Facebook, cara, qualquer coisa eles usam, porque isso dá mais contexto para a IA, tá? E ela consegue ver, principalmente, por exemplo, se você apresentar somente artigo científico para a inteligência artificial, ela vai se virar bem ainda, mas ela não vai saber, talvez, falar da forma que a gente fala, ou se expressar, se você pedir uma gíria para ela, ela não vai saber, porque não tem nesses modelos, não tem nesses artigos. Então, eles acabam alimentando a IA com tudo, porque ela consegue trabalhar com vários contextos, como o ChatGPT se adapta à forma da pessoa falar, ou qualquer coisa que você pede para o ChatGPT falar de uma forma diferente, ele fala, tá? E depois vem aquele ajuste fino que eu falei.
que você meio que, beleza, a IA treinou com tanto de dado, agora você vai meio que focar ela em uma coisa só. Se ela é feita para tradução, você vai dar aquele ajuste nela para ela focar em tradução. Geração de música não, de música em texto mesmo, mesma coisa. Então, tem esse, dependendo do contexto que a empresa quiser, ela vai dar aquele ajuste fino relacionado a IA, tá? E o tamanho dos modelos, né? Quando eu falei de parâmetro. Os parâmetros, eles são... Considera parâmetro como um peso nessa rede neural que eu falei mais cedo. Se a gente for comparar, cara, os modelos, o tamanho dos parâmetros, o GPT-1 tem 117 milhões, enquanto o GPT-4 está na casa dos trilhões, cara. Então, acaba que eu acho que o GPT-4, ele vai ter aquele problema que eu falei de retroalimentação. O GPT-5, na verdade, que vai ser o próximo, né? Ele vai ter esse problema porque tudo já está sendo gerado com IA, tá? E não tem... A única coisa que eles têm como fazer agora é aumentar o modelo, aumentar os parâmetros. E isso pode ser que não seja a solução, já que eles não têm os dados, tá? Aqui eu coloquei uma imagenzinha das coisas que abrangem. Aquele rostinho ali, ó, do Hugging Face, você pode entrar, lá tem vários modelos de IA, principalmente desses de texto. Então você pode meio que rodar ali, ou você pode baixar no seu computador mesmo. Se não me engano, é muito pesado para você rodar no computador. Geralmente tem que ter um computador da NASA mesmo para rodar esses modelos de IA, tá? Mas você pode ir lá baixar de graça. Eu recomendo, bem legal. E como que essa tecnologia evoluiu durante os anos, né? Bom, começou lá em 2013, com esses codificadores variacionais, né, que foi desenvolvido para gerar imagem, fala realista, e permite a criação de novas variações de dados também, como texto. Né? E essa inovação, ela levou a um surgimento de redes adversárias, que ela tem esse nome, eu não quero entrar no tema de ninguém, mas ela tem esse nome porque são meio que duas IAs, então uma gera o dado e a outra julga. Então, elas ficam nessa para sempre. Então, uma gera imagem, a outra fala se é um gato, a outra gera outro gato, aí fala se é um gato real. Então, elas ficam nessa até a outra não conseguir julgar se é um gato ou não, por exemplo. Então, enfim, é IA para evoluir a IA, né, basicamente. E veio os transformadores, como eu já falei ali, que eles mudaram realmente, cara. Esses transformadores mudaram como a linguagem natural é abordada, e hoje em dia todos os modelos praticamente usam os transformers, tá? Aqui a gente tem algumas aplicações da IA generativa, do texto, chatbot, redação, coisas de texto, né? Tradução automática, e não só tradução, tradução com contexto também, porque se a gente for no Google Tradutor que usa o IA, ele pode traduzir algumas coisas ao pé da letra, e o ChatGPT, se você usar o ChatGPT ou alguma outra IA que faz essa tradução mais com contexto, ele vai fazer meio que o papel de um tradutor mesmo, né? Ele vai adaptar e não só traduzir. Isso é sumarização de texto, né? Bom, aqui tem alguns exemplos desses modelos de IA generativos de texto, que suportam texto, tá? A gente tem os modelos GPT, que são os que eu já falei, que são os mais avançados hoje em dia. Tem o DALL-E, que é uma IA generativa que cria imagens, só que ela cria imagens a partir de texto, né? Então ela tem um entendimento de texto também, tá? O Codex, que é um modelo que gera código, ou seja, você vê que o ChatGPT ele gera código também, então ele tem esse monte de IA junto nele, né? Eles meio que vai integrando, então você não pode falar que o ChatGPT ele é só de texto hoje em dia, tá? Porque ele meio que faz um monte de coisa. E tem o Jukebox, que ele meio que gera música a partir de títulos e descrições. Esse aqui eu acho que só tem que tomar cuidado com copyright, né? Porque eu, sinceramente, se um artista vê, ele pode reconhecer algum beat dele, algum som e, enfim, processar. Aqui a gente tem alguns benefícios, né? Que eu já falei, aumenta a produtividade, personalização, porque você meio que tem um assistente virtual só seu, então é personalizado, né? Querendo ou não. Tanto que se você fizer um teste e perguntar para o ChatGPT algumas coisas sobre você, ele vai falar, às vezes coisas que você nem sabe. E tem automação também, que você você automatiza tarefas repetitivas e, enfim, até coisas criativas, né, que é geração de imagem, que algumas pessoas não consideram muito criativo. E, enfim, os negócios, né, eles estão adorando essa ChatGPT, Copilot, tem empresas que pagam Copilot para os funcionários, que é geração de código,
e meio que você dá para integrar no VS Code, dá para integrar no Visual Studio, e meio que você tem um rendimento maior para eles, né? Aqui, considerações éticas, né? A gente sabe que tem, principalmente agora que está chegando mais essa parada, que envolve deepfake, que envolve esse copyright de texto, de autoria. Então, eu acho que agora eles vão começar a apertar mais essa questão de regulamentação, tá? Privacidade também, porque você acaba, principalmente aquelas que geram desenhos, né? Meio que pega um monte de desenho e, enfim, mescla, e você meio que rouba uma arte de um artista. E também autoria, como eu falei, né? Que ele pode, mesmo que ele gere o conteúdo, ele ainda pega um pedacinho, vamos dizer assim, né? Aqui tem um vídeo que ele tem umas legendas aqui, tá? Se tiver alguma coisa errada, relevem aí, mas é bem legal esse vídeo aqui. Vamos lá. Vocês estão ouvindo? Alguém pode me confirmar? Tá bem baixinho. Tá baixo? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Vê se tá bom agora. Programming it to perform said tasks, Melhorou. instead Beleza. feed data into an algorithm to gradually improve outcomes with experience, similar to how organic life learns. The term was coined in 1959 by Arthur Samuel at IBM, who was developing artificial intelligence that could play checkers. Half a century later, and predictive models are embedded in many of the products we use every day, which perform two fundamental jobs. One is to classify data, like is there another car on the road, or does this patient have cancer? The other is to make predictions about future outcomes, like will the stock go up, or which YouTube video do you want to watch next? The first step in the process is to acquire and clean up data, lots and lots of data. The better the data represents the problem, the better the results. Garbage in, garbage out. The data needs to have some kind of signal to be valuable to the algorithm for making predictions, and data scientists perform a job called feature engineering to transform raw data into features that better represent the underlying problem. The next step is to separate the data into a training set and testing set. The training data is fed into an algorithm to build a model. Then the testing data is used to validate the accuracy or error of the model. The next step is to choose an algorithm, which might be a simple statistical model like linear or logistic regression, or a decision tree that assigns different weights to features in the data. Or you might get fancy with a convolutional neural network, which is an algorithm that also assigns weights to features, but also takes the input data and creates additional features automatically. And that's extremely useful for data sets that contain things like images or natural language, where manual feature engineering is virtually impossible. Every one of these algorithms learns to get better by comparing its predictions to an error function. If it's a classification problem, like is this animal a cat or a dog, the error function might be accuracy. If it's a regression problem, like how much will a loaf of bread cost next year, then it might be mean absolute error. Python is the language of choice among data scientists, but R and Julia are also popular options, and there are many supporting frameworks out there to make the process approachable. The end result of the machine learning process is a model, which is just a file that takes some input data in the same shape that it was trained on, then spits out a prediction that tries to minimize the error that it was optimized for. It can then be embedded on an actual device or deployed to the cloud to build a real-world product. This has been machine learning in 100 seconds. Então, o que ele falou aqui, basicamente, foi aquela parada dos modelos, né, eles terem um arquivo gigantesco, vamos dizer assim, com um monte de vetores. Então, a rede neural, ela pega esse arquivo, ele processa, compara com esse arquivão que ela tem de vetores. Se não tiver próximo, ela dá uma calculada por causa da função de erro na saída. Ela dá uma calculada nos pesos e nos nós dela, nos valores, e na próxima ela já está melhor um pouco. Então ela vai fazendo isso até aprender. É dessa forma que ela aprende e dessa forma que ela compara. Então o ChatGPT, ele não sabe ler, tá? Ele não sabe o que é palavra, ele não sabe o que é oi, bom dia, ele não sabe nada, ele só sabe o que é número. Então é dessa forma que ele faz e é dessa forma que todos esses modelos de linguagem natural fazem, tá? Então é por isso que o ChatGPT buga muitas vezes, ou você está tentando explicar um negócio para ele, e o ChatGPT só está usando estatística, cara, ele não está te entendendo. Basicamente, ele está te entendendo de uma certa forma, mas não está mesmo. Opa, deixa eu passar esse slide aqui. Aqui tem as referências, pessoal. E, bom, quem tiver alguma dúvida, pode me contatar por esse e-mail, ou pode fazer pergunta aí agora que a apresentação acabou mesmo.
E, bom, acho que é isso, cara. Passo a palavra para a Laura aí, e é isso. Beleza, muito obrigada. Parabéns pela apresentação, Randolfo. Obrigado. Foi bem esclarecedor, né, na parte, voltando, assim, né, é muito conteúdo, né, para tentar, Uhum. de muita complexidade para tentar resumir, mas tem algumas pessoas aqui que já fizeram, estão fazendo a disciplina de IA, estão revendo isso, né, para quem nunca viu, está tendo uma base do que se trata. Alguma dúvida, pessoal? Alguém? Um comentário? Bom, então, Professora, sim, essa questão da transformar a fala numa matriz é aquilo que a senhora estava falando na aula ontem, né? quase isso, né, porque ontem nós tivemos uma aula de IA que era para visão computacional. Então, a gente trata a imagem de uma forma. A gente sai da ideia de imagem como aquilo como a gente vê, a gente trata ela como uma estrutura numérica. É o mesmo raciocínio, mas não é exatamente daquele jeito. Entendi. Ele vai um pouco ali na imagem, ele é o que é. Cada pixel é um ponto de 0 a 255 sobre um tom. Aquilo é o que é. No caso dessa matriz, né, desse cálculo que os modelos de linguagem fazem, ele é uma matriz de probabilidade. Então, como ele falou, quando explicou, né? Você tem o contexto, então, assim, você... Sabe quando você está digitando e vem sugestões, assim, em cima no celular? É uma matriz de sugestões. Então, ele sabe quais são as palavras que geralmente andam juntas, né? Por exemplo, você começa a digitar como hoje eu me sinto, aí ele preenche com algumas palavras que geralmente nesse contexto você utiliza, né? Você envia naquele aplicativo. E aí a ideia do GPT é mais ou menos isso. Então, ele se abastece de dados da web, né? Então, ele se abasteceu de dados não só seguros, mas se abasteceu no caso do GPT, do chat GPT, ele se abasteceu de fóruns, ele se abasteceu de legendas de vídeos, de discussões na internet, sites no geral. E aí ele aprendeu essa fala, essa escrita mais próxima de uma conversa. Por isso que a gente sente alguma proximidade nele. E então a gente passa por alguns processos. Nós vamos ver ainda na aula, na disciplina, tem a parte de LLM, que você pega uma palavra, por exemplo, inteligência. Não é um verbo, né? Não é um substantivo. Você remove o final das expressões, esse corte seco é chamado de tokenização. Você faz uma tokenização da palavra, você pega só aquele trecho relevante para ele, que independe no caso da língua portuguesa, independe o final da frase, tipo, da palavra, desenvolvimento. Você pega ali, desenvolve, né? Você tira o imento. São finalizações da palavra que não são relevantes e elas aceleram esse cálculo de probabilidade. Qual que é a próxima palavra que tem que parecida, né, que é mais utilizado sobre esse contexto? Então, de acordo com a expressão que você montou no seu prompt, no comando que você deu, ele tokeniza e aí ele busca respostas associadas a essa probabilidade da tokenização das expressões. Entendi, obrigado. Mas no fundo, transforma em número, né? Para se tornar computável, a gente tem que transpor para número. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguém? Então, obrigada, Randolfo. Valeu aí pela apresentação. Débora, tá no jeito aí? Tá, deixa eu pôr para apresentar. Qual que é a que faz aparecer som também? É janela? Deixa eu olhar aqui que eu não lembro. É guia? Não, é janela. Acho que eu fui Depende de qual janela. navegador. Aí. É guia. Não é guia. Aqui no meu tá aparecendo como guia. Que aí ele aparece embaixo, compartilhar também áudio. Deixa eu ver se eu... Acho que eu fiz errado então, pera. Deixa eu olhar, eu nunca lembro. Ai, No meu aqui. foi. É que eu tô no Edge. Quando você tá no Edge, ele vai direto no guia. Vamos lá, apresentar. Vocês estão vendo aí? Sim. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre as generativas, só que de vídeos.
Então, né, a gente já teve um contexto aí que o Randolph deu, mas, novamente, né, uma inteligência artificial generativa, ela cria, por si só, texto, vídeo, foto, áudio, código, enfim, em resposta a um prompt ou solicitação do usuário. E o funcionamento delas é baseado principalmente em redes neurais complexas. Então, redes neurais é um dos tipos de programa de aprendizado de máquina, que toma decisões parecidas com o cérebro humano, como o Randolph já mostrou, e ele imita como os neurônios do nosso cérebro trabalham. Então, ele tem as camadinhas de nó, essas camadas de nó vão conversando entre si, ele tem entradas, né, as camadas ocultas e as saídas. Eles se ligam uns aos outros. E eu vou falar sobre as redes neurais generativas adversativas, que é a principal rede neural usada para vídeo. Ela usa um sistema de IA duplo. Então, são duas IAs trabalhando juntas, que elas competem entre si, que é o gerador e o discriminador. Esse tipo de rede ele vem sendo muito usado porque ele consegue criar imagens falsas incríveis. Então, assim, o gerador, ele cria uma amostra, então ele vai ter uma entrada de ruído de imagem, ou seja, um ruído é uma imagem que não é bem o prompt da pessoa, ele pega uma coisa aleatória, bem ruinzinha, mostra a imagem para o discriminador e ele vai falando se a imagem é falsa ou não. E um do exemplo desse tipo de rede neural é aquele site This Person Does Not Exist. Não sei se vocês já viram, mas é um site onde a IA fica o tempo todo gerando fotos de pessoas que não existem. Coloquei aqui 2 exemplos de que essas pessoas não existem. Foi uma IA que criou. Assim, a gente vê, por exemplo, problemas assim, né, cor de pele, mas, por exemplo, essa daqui tá incrível. Eu nunca pensaria, se eu visse uma foto dessa, que isso aqui foi uma IA que criou. Então, vou explicar um pouquinho melhor como funciona. O gerador, a partir de dados aleatórios de um vetor de entrada, ou seja, o ruído, ele começa a criar vídeo. Ele cria e, tipo assim, ao longo do tempo ele vai aprimorando a capacidade. Então, ele cria um vídeo ruído, mostra para o discriminador. O discriminador fala se é falso ou verdadeiro. Primeiramente, ele vai falar que é falso, né, porque ele é ruim. Então, ele vai e volta para o gerador. Ele aprimora de novo, até ele conseguir enganar uma IA. Então, é uma IA enganando a outra. Então, agora vocês pensam comigo, se uma IA não é capaz de identificar, imagina a gente. Porque, assim, uma IA, ela é feita para isso. Então, ele vai ajustando os parâmetros, né, para aproximar cada vez mais do real e o que a pessoa pediu. E o discriminador, ele tenta identificar, né, a amostra gerada pelo gerador, só que para esse treinamento, ela recebe uma mistura de exemplos reais. Reais e falsos, né? Porque aí ela vai treinando antes de receber. Esse tem como objetivo, né, melhorar a capacidade de distinguir os dados reais dos dados falsos, né, que foram gerados pelo gerador. Aqui está uma imagenzinha explicando, então, né, tem as imagens de treinamento, ele classifica. Depois, né, volta para o gerador, vai voltando. Aqui a gente tem outro modelo de criação de vídeo. Esse aqui é para vídeos mais elaborados, com cenários assim, mais surreais, o mais próximo do real possível. Sim, mais artístico, ambiente mais imersivo. Esse modelo de difusão, ele usa uma imagem cheia de ruído, tipo assim, uma imagem bem ruizinha, uma entrada que nem o outro, uma entrada de dado bem aleatória, e ele vai limpando ela aos poucos. Então, ele pega a imagem ruim e vai aprimorando ele até chegar o mais perto possível de uma imagem surreal. E ele faz ponto por ponto, por isso que ele é usado em vídeos mais 4K, enfim. A gente também tem os transformers, que o Randolph falou, multimodais. Ele é usado mais em descrição textual, mas textual no caso, tipo assim, a pessoa coloca o prompt apenas escrito e ele consegue transformar em uma imagem ou em um vídeo, porque, por exemplo, alguns sites de IA, eles não conseguem transformar aquele prompt de texto em vídeo só com o vídeo, ele precisa de uma imagem de referência, ou ele precisa só de uma imagem. Esse tipo aqui não, ele só pega um texto e transforma. E
ele trabalha, né, com uma grande quantidade de dados visuais para aprender a associação entre as descrições das imagens. O exemplo é o Runway Gen 2. Esse Runway é um dos melhores sites que eu vi para pesquisa, porque ele cria umas imagens, assim, surreais. E esse Runway Gen 2, ele é um pouquinho mais simples do que o 3. E a gente tem de animação de rosto. Ele é usado exatamente com, né, descrição textual e transforma em rosto que nem aquele a gente já viu de gente falando, sabe? Então ele pega uma grande quantidade visual também, associa a imagem complexa, né, e junta isso fazendo um vídeo próprio rosto. Trouxe alguns exemplos de sites e aplicativos, enfim. Esse Runway Gen 3 Alpha, ele é um mais atual, ele é simplesmente incrível. Ele usa aquele primeiro que eu falei, a rede neural, que compete uma com a outra. Gente, sério, ele faz vídeos incríveis. Esse aqui você precisa de um prompt de texto e uma imagem de referência. Tem o Pictory, esse aqui, o Picture e o Synthese eu achei um pouco mais formal para empresas. Ele já vem modelos prontos de uma pessoa, de fundo para a empresa, ele é bem voltado para essa área. Tem o Deep Brain, o Kyber, esse Kyber eu usei ele, tem até um vídeo aqui próximo que eu fiz, achei ele bem legal, ele é só com texto, ele é bem facinho de usar, ele parece um quadro, assim, você vai movimentando os vídeos, ele é bem legal. Esse DID e o Avatarify, esses dois últimos, eles são só para rosto, específico para fazer rosto, de gente conversando. Esse aqui é um exemplo de que eu criei, naquele lá que eu tinha falado, coloquei um prompt bem simples. Ai, gente, eu acho bizarro. Eu acho muito estranho. Eu coloquei a imagem de fundo e falei que queria, né? Uma japonesa caminhando, enfim, as pétalas, e de primeira ele acertou super bem. Aqui a qualidade não tá tão boa, porque eu tive que baixar do computador, mas assim, no site ele fica incrível. E o meu segundo exemplo, ele é mais assustador ainda, porque eu só coloquei uma imagem minha e ele criou a animação. Eu só simplesmente coloquei a minha imagem e, gente, é muito estranho. Ele fazer todo o efeito de movimento, assim, dá pra ver que tem alguns erros, mas eu simplesmente coloquei essa imagem e ele criou todo o resto, eu não coloquei texto nenhum. E eu criei no Runway, tá vendo? Tanto que ele é no Gen 3. Tanto que ele é bizarro. Eu acho, assim, o movimento que o cabelo faz, que a mão faz, ai, não sei, eu acho muito estranho. Ainda tem os defeitos, né, que assim, a gente vê aqui, né, no cabelo, mas aqui a gente vê, olha, o movimento, aqui também tá vendo, dá erro, mas a gente olhar o cabelo em si, ele fica simplesmente muito estranho, mas é impressionante. E assim, eu não coloquei prompt nenhum, não falei nada, eu simplesmente coloquei imagem e ele me gerou isso. E aí é que entra um ponto que a gente tem que ter muito cuidado. Eu trouxe o exemplo desse meu vídeo para mostrar o quanto é fácil fazer deepfakes. Então, o que é uma deepfake? Criação de imagem, vídeo, áudio manipulado de forma extremamente realista. O objetivo é gerar conteúdo falso para enganar. Assim, na minha concepção, é só feito para enganar. E de acordo com a revista Wired, cerca de 113 mil vídeos em 35 sites são deepfake. Isso aqui é por mês, né, nos Estados Unidos. E eu peguei essa informação de um artigo que fala da quantidade de vídeos realistas são usados para aquele mercado maior de 18 anos. Então, assim, é absurdo a quantidade de vídeos que tem de pessoas falsas, de políticos. Vou até mostrar um exemplo de um político, às vezes de uma pessoa querendo difamar a outra. Então, assim, é incrível. Igual teve um caso da Mel Maia, que criaram um vídeo dela, maior de 18, né, lógico,
nessas IAs da vida e divulgaram. E assim, ela fala que o meu pai, ela falou no vídeo, meu pai viu o vídeo. E como que eu vou explicar que não sou eu? Porque é extremamente realista. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E entra aquela questão também que o Randolph falou, né? Ética. A gente ter ética e saber o que fazer e o que não fazer. Então, aqui, We're entering an mostrar isso era in which our do enemies can Obama. make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar a legenda em português. how about this? Ah, isso lá em Simply, inglês, eu acho. President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Enfim, gente, olha que incrível. Esse vídeo não é o Obama. Eles gastaram mais de 14 mil horas de vídeo do Obama. Inclusive, isso aqui foi uma universidade pública que fez, junto com esse cara que eles pegaram simplesmente 14 mil horas de vídeo do Obama e recriou perfeitamente. Assim, eu acho que se, por exemplo, uma pessoa mais velha como a minha avó conhecesse o Obama e visse um vídeo desse, ela acreditaria completamente. Porque a gente não vê problemas igual no meu vídeo que eu fiz. Simplesmente incrível, For instance, they could have me say não tem things defeitos. like, E aí no vídeo que eles mostram como ele fez, é incrível. Eles pegam cada ponto da boca, cada ponto da fala, vários vídeos que eles pegam com a voz dele. Sim, eu acho incrível. E para que esse tipo de IA é usada? Publicidade, eu vejo muito publicidade. Por exemplo, a gente tem a IA da Magalu. Eu acho ela incrível porque ela é capaz de criar os próprios vídeos. E eu acho, assim, ela não pega, né, aquele negócio do realismo, mas eu acho incrível. Deepfakes, né, como eu já comentei, é muito usado. Esses dias para trás mesmo eu tava mexendo no TikTok e eu vi várias do Lula. Eu não achei esse vídeo, eu queria muito ter colocado ele aqui, mas eu não consegui encontrar ele de novo. Eu acho que foi removido, porque era o Lula falando um monte de coisa errada. Conteúdo para maior de 18 anos, infelizmente, isso aqui acontece muito, de gente criando esse tipo de conteúdo. Maiores de 18, postando em site, ganhando muito dinheiro. E aí eles não fazem com pessoas que não existem. Não, eles pegam imagens, fotos de gente famosa, põe na internet, por exemplo, da Mel Maia. Simulação de arquitetura, isso aqui eu acho bem legal. Que você consegue ver, né, a sua casa, é bem realista. E design. Também a gente tem avatar para comunicação, né, como eu falei, da Lu, da Magalu, a gente acha ela incrível, porque ela é uma das mais antigas que tem e ela é capaz de criar os próprios posts. Ela cria os próprios vídeos, ela cria tudo. E assistentes virtuais. Então, pessoal, esse aqui é o meu conteúdo de hoje. Eu não aprofundei tanto, né, nos métodos, porque, né, o Randolph já tinha explicado, muito bem explicado pra gente. Mas é isso e estou aberta a dúvidas. Muito obrigada. Obrigada, Débora. Parabéns aí pela apresentação. Obrigada. Muito bom. Muito bom, muito assustador, né? Muito, muito assustador. Nossa, a hora que eu fiz aquele vídeo meu, que eu só coloquei a imagem, eu vi aquele vídeo e falei, meu Deus, que estranho. Pois é. Às vezes a gente fica se questionando, né? E óbvio que em algum momento isso seria criado. A gente se questiona um pouco sobre o porquê da criação e da disponibilização gratuita, né, desse tipo de ferramenta. Pessoal, alguma dúvida? Algum questionamento?
Eu só achei engraçado que no da Débora ali, as imagens ali são tão reais que se colocassem, se fizesse uma dinâmica, tipo, colocasse uma real e uma gerada por IA, eu acho que a gente poderia errar a maioria. Com certeza a gente não saberia identificar, visto a qualidade, né, que esses prompts agora respondem, né? Não, e assim... E, Ai, desculpa, professora, pode falar. não, imagina, e principalmente esses prompts específicos, né? Aquele que é dedicado a vídeo. Porque geralmente, quando você usa um prompt genérico, que ele faz vídeo, faz áudio, faz várias coisas, ele não faz isso muito bem. Tanto que eu até brinquei ali que a Débora não, gerou, né, a foto ali dela movimentando e ela tava com 5 dedos, né? Que uma das grandes falhas é gerar 6 dedos, 7 dedos. Mas realmente é uma acurácia muito grande. Pode falar, Débora. Não, e foi isso que eu me assustei, porque eu simplesmente só coloquei minha imagem e ele gerou incrível com 5 dedos. Eu pensei, não, ele vai colocar um monte de coisa errada. Mas não, e assim, o meu, ele tá bem básico comparado ao que essa Runaway Gen 3 consegue fazer. Sim, eu fui dar uma pesquisada e tem vídeo que parece que foi feito em, sabe, produção de cinema. E há um ano atrás a gente tinha aquele vídeo do Will Smith comendo macarrão, não sei se vocês já viram. Nossa, Tipo, o assim, vídeo era, tipo, horrível e de um ano pra cá o negócio ficou perfeito. Um ano só, tipo, muito rápido. E assim, gratuito, Sim. né? Não precisa entender muito de tecnologia, basta saber fazer o comando ou subir adequadamente a imagem, né? Pode falar, Iago. Uma coisa que eu tenho percebido bastante é nas redes sociais, né? A quantidade de vídeos já gerados por IA nas redes sociais, ela já está bem grande. Hoje mesmo eu estava navegando lá pelo Instagram e eu já estava assim, de saco cheio de ver tanto vídeo de IA. E o que é mais preocupante é que, por exemplo, o Instagram ele até criou um método de você rotular a publicação como sendo gerada por IA. Só que a maioria dos vídeos que você vê, e assim, aqueles que você percebe, né, pelo menos, que são gerados por IA, eles não estão com essa tag, né, com essa informação embutida ali, o que pode causar desinformação nas pessoas, né? Infelizmente, é uma recomendação e não uma obrigatoriedade, né? E aí isso, enfim, as pessoas não têm esse bom senso de fazer uso, né? Pode até tentar achar que isso é uma desqualificação do conteúdo que está sendo gerado, por vezes até e elas fogem desse padrão, né? Apesar de a gente ter legislação que aponta para isso, né? Que aponta a obrigatoriedade de indicar que o conteúdo foi gerado por ferramenta, né? Tanto que por isso que a rede social disponibilizou, assim, em espelho ao que foi decidido na União Europeia, que é exatamente isso, né? Dependendo do grau de interferência na vida humana, você tem que apontar ali, mas de qualquer forma, em todos os níveis você tem que apontar que foi gerado por IA. A Jéssica comentando aqui, né, que faz pensar cada vez mais em quais são as aplicações, né, para o público geral. Porque muitos têm usado para criar fake news ou para diversão. E é nosso papel, né, de conscientizar e mostrar os pontos positivos de por que criar e por que usar. Tivemos no início do ano, no final do ano passado, aquela propaganda da Volkswagen que trouxe um vídeo restaurado da Elis Regina, né, que é uma cantora que já faleceu há muito tempo, e houve uma crítica muito forte aos direitos autorais, a ideia de reviver alguém que já faleceu, né, entre aspas, assustou muita gente, né, em primeiro lugar é um grande impacto. Mas a gente, de fato, tem que repensar por que isso existe. Infelizmente, não vai deixar de existir, não vai deixar de ser grátis, sempre vai ter alguém hospedando em algum lugar, deixando disponível para brincar. Só que vocês que estão cursando, principalmente a disciplina de IA, vocês sabem o custo que isso tem. Custo de processamento, custo de hardware, custo de energia, e assim, a troco de nada, né? Ou pior, né, para fazer alguma coisa ruim com alguém. Lembra?
Eu tava até conversando com a menina que trabalha comigo hoje sobre IA, né? E ela falou assim que uma pessoa da família dela criou um vídeo da avó dela que é falecida há 15 anos. Ela disse que achou horrível. Ela simplesmente não gostou. E assim, ela fala que dá uma sensação ruim de como se a pessoa realmente estivesse aqui, mas ela, tipo, não tá. Então, assim, eu acho muito ruim esse tipo de IA que você recria outras pessoas, sabe? Não gosto. É, eu acho assustador. Eu também acho. Randolph. Meio que concordando com o que você falou ali, eu tava vendo umas notícias também que eles não, tipo assim, eles não geram grandes fortunas, porque custa muito, né? Tem um custo muito grande rodar essas IAs, no server, então acaba que eles lucram muito pouco, mesmo com assinaturas, você vê que eles lançam assinaturas, né? Cada vez mais caras, tentando compensar esse custo, e uma hora vai chegar no limite. Eles não vão conseguir, isso não vai ser sustentável. Então vai ser igual você disse. Realmente a IA, eu acho que vai ser, veio para ser grátis, né? Veio para ser gratuita. Assim, e vocês que estudaram, né, vocês que não viram ainda verão na disciplina de IA, nós tivemos, desde que ela foi criada, um período chamado de Inverno da IA. Foi quando não houve investimentos suficientes, ou as pessoas que haviam investido tiraram um pouco desse investimento, porque houve uma promessa que não foi possível se consolidar devido a limitações de hardware da época. Hoje em dia nós temos hardware, mas nós estamos chegando no ponto, como o Randolph apontou, que nós vamos ficar limitados aos dados, né? Os dados vão começar a ser reabsorvidos, dados gerados sendo reabsorvidos. Tanto que hoje nós vemos mais, cada vez, as empresas tendo outros caminhos para fazer essa coleta de dados, não só dados escritos, né? Nós vimos, por exemplo, não sei se vocês viram, na iOS essa semana soltou atualização condicionando o uso da iCloud a você aceitar os termos. Você vai ler os termos, é porque vai começar a abastecer, né, auxiliar ali algumas coisas de IA. Então, assim, eles vão tentar encontrar formas de captar os dados, capturar os dados, né? Uma vez que os dados que já estão publicados não já foram consumidos. E o volume, nesse caso, o volume de parâmetros, né, que são coletados, é muito importante para que haja mais acurácia. Então, nós veremos isso, né? Cada vez mais estaremos mais, entre aspas, sendo escutados, vigiados de alguma forma, coletando informações nossas, dados biométricos, dados de áudio, dados de vídeo. Então, os dados se tornaram e se tornarão cada vez mais valiosos, porque eles que vão abastecer as IAs, né? Porque já estamos chegando num nível em que, diante do que se tem disponível, as técnicas têm alta acurácia, né? E muito rápido. Inclusive, essa subida foi muito rápida de qualidade. Pode falar, Randolph. A Microsoft também está com um negócio assim, Laura, que eles querem implementar para meio que ficar, tipo, monitorando 24 horas você mexendo no computador. Obviamente com a desculpa de, tipo, vai te auxiliar e tudo, né? Mas a gente sabe que é para captar dados. Pois é, e aí eles condicionam a continuidade do uso da ferramenta ao aceite desses termos. Então, ou você para de usar, ou você Exato, e eles têm seus dados. um monopólio, basicamente, e você tem que usar. Sim. Iago? Uma vez eu tinha lido um artigo na internet, onde eles comentavam coisas do futuro e tal, né? E isso não há muito tempo, tá? E aí eles disseram assim que no futuro o que vai ter de mais valioso na internet é uma identidade válida. E faz a gente pensar, né? Porque esse boom dos deepfakes, né? Veio aí para enganar a pessoa, né? Para fingir ser uma outra pessoa, ou então criar uma pessoa artificial, pelo menos a face ali, né? A casca dessa pessoa. E aí, possivelmente, vai haver formas, né, de ter algum tipo de autenticação de uma identidade online. E realmente, né, aquele comentário hoje faz sentido com todo esse boom aí da IA, né? Esses dados disponíveis amplamente, também a questão que você comentou
do avanço de hardware, né? Tudo isso contribuiu muito aí para esse boom das IAs. Pois nós não teremos muitos fatores de frear essa evolução, né, uma vez que eles criarão formas de coletar mais informações. A única coisa que pode gerar um pouco de empecilho é a questão energética, né, que o gasto energético é extremamente alto, mas aí eles têm reativado outras formas de energia, como eu falei recentemente, isso na disciplina também, mês passado, a Microsoft alugou, entre aspas, né, comprou o poder energético de uma usina nuclear inteira, justamente para dedicar esse consumo extremamente alto para esse processamento, principalmente para esse processamento de mídia, que é o que eu falei ontem na disciplina, né? Já é difícil você ter uma elaboração de texto, de números, né, de dados comuns que são armazenados em banco de dados, mas quando você vai para foto e vídeo, você adiciona uma complexidade, um volume de dados, porque a foto e os vídeos se transformam em matrizes numéricas, você aumenta muito esse nível de processamento, o nível de memória que é necessária para execução. Então, não teremos parada, assim, nesse sentido. Vai ser muito difícil um dos grandes motivos que me fez tentar abrir esse projeto de extensão. Em muito breve, assim como o Randolph falou ali, né, em 5 anos, provavelmente, nós não teremos mais conteúdo autoral disponível. E quando a gente fala em conteúdo autoral disponível, nós também precisamos, não está avançando na mesma medida ferramentas de validação de informações, né? Então, dificilmente nós vamos conseguir consumir um material autoral e consumir um material seguro e saber se ele é seguro ou não. Porque, como eu falei, a preocupação em gerar IA é maior do que em verificar a IA, verificar o que se oferece. Como eu tenho demonstrado também na disciplina de IA, né, nas 3 vezes que ela foi oferecida, o grau de acurácia que um prompt como o GPT, que é um prompt ainda texto, né, responde, vai de 65% a 85%, dependendo da versão. Mesmo ele não se responsabilizando, o tempo todo tem a mensagem ali embaixo falando que ele não se responsabiliza pela informação disponibilizada, entre 65% e 85% do que ele afirma está correto. Então, os outros 15% é incorreto, é informação falsa. Né? Falar, ele só quer responder, ele não se preocupa em falar ou não o que está correto. E isso nós vamos acompanhar isso, não só nessa mídia especificamente, no GPT, mas nós vamos acompanhar isso o tempo inteiro, né, em todo o material que for consumido. Seja em ferramentas como jornais, em perfis de redes sociais, né? Então, é muito complicado. Existem técnicas para, por exemplo, identificar se um vídeo é um vídeo ou foto, ele é modificado, ele é um deepfake, né? Áudio também. É possível você aplicar filtragens e identificar, por exemplo, padrão de calor de um vídeo, né? Uma tentativa assim de saturação para tentar reconhecer, mas isso tem ficado cada vez mais difícil de ser feito. Então, como eu falei, não evolui ao mesmo tempo, porque o que ocorre é que no futuro nós não saberemos mais se o que estamos consumindo existe ou não, é correto ou não, e não teremos meios de verificação. Randolph? Você mencionou ali, né, a questão de ele só querer responder. Eu vi que muita gente chama isso do modelo alucinar, né, porque se você pedir um poema, por exemplo, de alguém famoso, às vezes nos dados lá tá misturado um poema de um fã, por exemplo, e ele te joga aquilo como se fosse verdade. Então, essa parada de fake news ou de notícias que não são verdadeiras, né, e, pô, daqui uns 2 anos a gente não vai saber mais, tanto em vídeo quanto em texto, do que é real ou não, vai bastar confiar, porque igual você falou, né, tem algumas ferramentas que meio que identificam se é feito por IA ou não, mas teve um boom, assim, que eu ouvi dessas ferramentas e depois cessou, tipo, não ouvi mais nada sobre essas ferramentas, então meio que parou, e a IA continuou.
Então, esse negócio de alucinar aí é muito doido, porque você não tem controle do que ele está te passando. E o que tem acontecido é que as pessoas têm criado uma confiança muito alta nas respostas que são dadas, né? Elas encaram, isso é uma das grandes brigas minhas na disciplina, né? Encaram os GPTs e outras ferramentas como oráculos. Não existem oráculos. Não existem aquilo que responde sobre tudo, sobre todos os assuntos. Tudo bem, ele pode acertar ali dentro da margem que ele oferece, mas a primeira coisa que ele oferece na sua página de prompt é não nos responsabilizamos pela veracidade da informação. O que existe são sistemas especialistas que respondem com maior acurácia. Por exemplo, um sistema que faz uma leitura de imagens de exames de saúde e pode dar ou não um possível diagnóstico de câncer. Uma ferramenta que especializada em gerar código. Então, ali pode estar uma ferramenta especialista para fazer um código em tal linguagem especificamente. Mas não existe oráculo. E as pessoas têm usado essas ferramentas de prompt como oráculos, como resposta para tudo e confiando no que responde. Além delas terceirizarem o raciocínio delas, a criação da memória, a criação do conhecimento em si, ela está terceirizando o conhecimento, confiando que aquela ferramenta está gerando um conteúdo verdadeiro, ela deixa de ser capaz de criticar a resposta que a ferramenta dá, uma vez que ela não se abastece daquilo. Isso é algo que me preocupa muito, cheguei a comentar, principalmente nos alunos que vêm do ensino técnico, que estão hoje no ensino técnico, ensino médio, que tem o hábito de utilizar a ferramenta para tudo, e a gente deixa de tomar decisões, a gente deixa de ser dono da sua decisão, dono do seu raciocínio, dono do seu conhecimento. Você terceiriza isso. E aí você fica à mercê dessa ferramenta, dessas empresas. Então, o que essa empresa, o que essa ferramenta estabelecer como verdade, entre aspas, ou possível, resposta possível, é o que você vai aderir para a sua vida, né? E isso vai tomar outras proporções, né? Isso vai invadir a sua vida de outras formas, não só apenas ali localmente numa prova que você respondeu pelo GPT. Não, você deixou de criar aquele conhecimento, deixou de ter aquele conhecimento técnico que futuramente vai servir para você avaliar, né? Então, o objetivo das ferramentas é ser uma ferramenta facilitadora, né? O objetivo das IAs, e não uma substituta da sua função central, que é avaliar e tomar decisão. Por isso que a gente reforça que não, mesmo o aprendizado tem um supervisionado e não supervisionado. Mesmo não supervisionado, ele depende da opinião de um especialista para avaliar se os testes que foram executados estão corretos. Então, a gente nunca terceiriza a decisão para a ferramenta. A gente avalia a ferramenta para que ela seja um acelerador do seu trabalho, mas não uma substituição do seu trabalho, porque aí você fica à mercê de um terceiro, de uma empresa, e sempre lembro isso para vocês. O objetivo de uma empresa é lucro, não é trazer evolução social, não é trazer o melhor para você. É o lucro dela. Então, ela vai fazer o que for possível para obter o lucro. Não importa qual dignidade, qual direito humano ela está ferindo, né? Já vi vídeo médico perguntando no GPT na consulta. Tem, né? Tem. E não é pouco, não. Da mesma forma que se abastecer disso, né? Ou se abastecer de informação. Uma coisa que eu entrei em desespero também, o dia que eu descobri que as pessoas buscam as respostas de dúvidas no TikTok. TikTok é uma rede social, lembrando, né? Rede social no qual qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa. Então, qual a responsabilidade sobre a verdade do que está sendo dito, a confiabilidade do que está sendo escrito ali? Nenhuma. Né? Qual a responsabilidade que as pessoas vão ter sobre o resultado que ela incentiva? Nenhum. Né? Não é um lugar de confiar em terceiros. A não ser que, ainda que, né, uma das poucas possibilidades que nós temos é de tentar confiar naquilo que a ciência oferece, naquilo que o método científico oferece, ainda assim, considerando que o método científico pode levantar informações incompletas e que por isso ele evolui ao longo do tempo. Pode errar também, por que não? Mas é o que a gente tem do método científico mais seguro. Tirando isso,
Ainda assim, até se essas ferramentas começam a ser utilizadas até no método científico, aí a gente perde realmente as estribeiras do alcance, né? Isso aí, viu um vídeo, né? Ah, o Iago apontou, né? O nome da IA da Apple é AI, né? Apple Intelligence. Já roubaram até o acrônimo. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Ó, relembrando, eu deixei fixado aqui, eu acho que vocês conseguem ver, né? Para quem não conseguiu acompanhar a aula passada, que foi a apresentação do Iago sobre as de áudio, geração de áudio, eu deixei o link ali do YouTube, tá? Para vocês assistirem. Deem um ok lá que vocês assistiram. Para quem quiser, depois eu vou tentar validar a presença por lá, de quem não pôde estar presente, tá? Mas, como nós temos visto, né? Infelizmente, boa parte dessas gerações, pensando agora em áudio e vídeo, né? De mídia, né? De texto, as pessoas usam livremente, mas como um oráculo, como eu falei, né? E de áudio e vídeo são ferramentas que têm sido utilizadas para fins de entretenimento, e acaba sendo alguns fins de prejudicar terceiros, né? Aplicar golpes, né? Se uma pessoa ali tem as habilidades, ela sabe que dá para pegar um áudio de alguém, gerar um áudio, um pedido de dinheiro, por exemplo, vários golpes do WhatsApp aí que podem ser aplicados, ou até mesmo alguém falsificar a sua voz e ligar para o banco e falar que é você, né? E fazer alguma operação. Tem muita coisa que pode ser que pode prejudicar, sim, muito mais do que auxiliar, principalmente nessa geração de mídias. Assim, isso que a gente acaba percebendo com os estudos e com o que a gente vê de consumo geral. Enquanto que essas IAs deveriam ser utilizadas... já vou habilitar lá, cara. Enquanto essas IAs deveriam ser utilizadas... Assista primeiro, tá? Depois comenta. Devia ser utilizadas para tentar auxiliar pessoas com alguma deficiência, né? Para facilitar o entendimento de pessoas com baixa visão e habilitar o áudio, ou, enfim, mas não, isso foge muito, né? Tem sido um caminho inverso, aqui, contrário. Bom, eu vou deixar aqui o formulário de presença. Peço, por favor, para que vocês assinem para validar a presença de hoje. Mais alguma dúvida, alguma discussão, pessoal? Gostaram do tema? Gostaram das apresentações? O tema é muito bom e, assim, muito necessário, né? Porque uma das principais formas de você ajudar as pessoas, né, a entenderem é esse letramento, né, da tecnologia, é você informar o que pode causar, quais são os lados bons, os lados ruins, né, e como a pessoa ela pode distinguir, né, esse tipo de conteúdo quando ela se deparar com algum, né. É óbvio que, geralmente, as pessoas como se deparam em golpes, né, o que leva a pessoa ali a agir por impulso, mas é importante, assim, principalmente nessas horas, ter uma visão mais aguçada, um pensamento crítico, né, tentar, de alguma forma, entre aspas, autenticar, né, aquela informação que você está vendo, que você está ouvindo, ou aquele pedido de ajuda, de alguma forma, né, para não cair nesses golpes, né, principalmente. E também informar pessoas que possam ser capazes de pensar em estratégias, né, de conviver melhor com essas tecnologias, porque elas estão aí, vão ficar, né, na nossa sociedade, mas nós temos que tentar ter uma convivência melhor e achar soluções mais adequadas para o uso dessas tecnologias. Pois é, né? Uma realidade que está dada, está aí, a gente tem que saber diferenciar. E uma coisa que geralmente não acontece, né? A TI geralmente absorve pessoas tímidas que não costumam discutir sobre muitas coisas, e nós temos um raciocínio muito 0-1, né? Muito binário ali para chegar a conclusões sobre os assuntos, né? E esse é o momento que
a gente tem que pegar um pouquinho das humanidades, como é que eles tratam problemas sociais, né? Porque nós estamos impactando, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente consome tem impactado diretamente. E se tem alguém que tem a habilidade de decidir se isso vai ou não acontecer em algum grau, é quem trabalha nessa área, né? Que é quem o responsável por um software como os que são disponibilizados é quem produziu, né? Quem produziu, não quem bolou, não, quem codificou aquilo, quem analisou aquilo, decidiu o que aquele software vai fazer. Lembrando que o software não tem vida própria, né? Ele faz aquilo que foi mandado, né? Aquilo que foi ordenado no algoritmo. Mesmo uma rede neural, né, do tipo que utiliza ali um aprendizado não supervisionado, mesmo assim, ainda temos responsabilidade, né? Isso que eu tento despertar cada um de vocês. Concordo, Jéssica, é uma pena, né, que não veio tanta gente, não tem tanta gente acompanhando, mas é um assunto bem bacana que vale muito a discussão, vale muito a gente levantar e, mais uma vez, eu fico tentando achar, de verdade, eu fico tentando achar o ponto positivo, sabe? Eu entendo que a curiosidade deve ter levado ao desenvolvimento dessas pesquisas, mas eu fico tentando entender qual o ponto positivo de disponibilizar esse tipo de ferramenta gratuitamente para todo mundo, né? Fica aí essa dúvida para vocês tentarem pensar a respeito e a gente tenta trazer isso para a semana que vem. Semana que vem não, desculpa. Semana que vem é feriado na sexta, né? Nós voltaremos no dia 22, no módulo 3. E aí, no módulo 3, a discussão vai ser um pouquinho diferente, né? Nós vamos falar a respeito deixa eu pegar aqui, a cola, das estratégias de disseminação do conteúdo usando as redes sociais, né? Então, o conteúdo especificamente desses conteúdos de IAs, são conteúdos que chocam, são conteúdos que prendem a atenção, né? Então, isso, a gente vai entender como é que isso é aplicado. Depois, isso com a Stephanie. Depois, na sequência, com o Donizete, nós vamos ver os impactos e riscos individuais e sociais, né? Quais são os impactos. E aí, sim, como eu falei, traz a discussão do que pode ser bom, o que é ruim, do que a gente já vem levantando, individualmente, socialmente, né? Isso a curto, médio e longo prazo. E, por último, vai ter um questionário que o Herbert vai trazer para entender, né, a gente mensurar o impacto do curso na vida de vocês, se vocês conheciam, vocês já consumiram, já utilizaram, enfim, vamos levantar informações relevantes do ponto de vista acadêmico, porque o objetivo também desses cursos, além de disseminar informação, é a gente gerar publicações acadêmicas e levar num tema tão fresco, né, levar isso para ser discutido também em eventos científicos, certo? Bom, então, Beleza. é isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigada aí pelas apresentações, foram muito bem. E na semana que vem, contamos novamente com a presença de vocês, tá joia? Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção aí. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Até Obrigado mais. pela palestra, pessoal. Boa noite, professora. Até semana que Boa vem. noite. Até. Até.